Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, são por volta de umas 8h30 da manhã, eu já tô por aqui no ateliê. Acordei bem cedinho, já adiantei algumas coisas, mas só vim pra cá agora. Tô aqui fazendo a coleção Priscila, né, a coleção de tapetes Priscila retangular com tulipas. E aí eu vou mostrando pra vocês ao longo dos vídeos, enquanto a gente vai conversando. Tô por aqui já, olha, dando início nas outras duas bases que faltam, na cor caramelo, e dessa vez eu tô utilizando o barbante B&B na ordem 8. E para esse tapete em específico eu gosto de usar o fio 8, e aí depois o acabamento eu termino com o 6, que é pro bico não embabadar. E aí ao longo dessa semana, conforme a gente vai conversando aqui nos vídeos, eu vou mostrando pra vocês o resultado das peças. Por enquanto ainda tá só nas bases e vocês vão ver como que ele fica maravilhoso dessa forma que eu faço. Lembrando que esse é um projeto pago e vale super a pena, o curso tem mais de 6 modelos. Tem um modelo bônus lá que dá certinho o acabamento para quem tem dúvidas sobre aquele modelo. Mas depois eu venho mostrando para vocês, eu pretendo fazer algumas peças dessa coleção para estar apresentando aqui para vocês, tá bom? É uma peça que eu vendo bastante aqui no ateliê e há uns tempos atrás eu já fiz e foi um sucesso por aqui no YouTube, né? Uma pena que os outros que saíram eu não gravei mais. Mas chega de enrolação e bora pro assunto de hoje, que é o que me fez perder várias clientes no início do crochê, quando eu comecei. Era 2014, 15, quando eu comecei a fazer os tapetes, né, porque eu comecei um pouco antes, fazendo as flores, pra quem tá vendo aí os vídeos anteriores vai entender. Então, gente, não me lembro exatamente, mas era 2014 pra 2015, depois de tanto fazer flor e eu tava ali insatisfeita com aquilo, que eu só sabia fazer flor, eu falei, gente, eu sei, se eu pegar, eu sei que eu vou conseguir fazer, então eu vou arriscar. Então, o dinheiro que eu fiz as flores ali, né, que eu vendi as flores lá pra minha avó, eu peguei esse dinheiro e comprei ali os primeiros materiais, que foram um cone de barbante cru e um cone de 1 quilo de barbante Bordeaux, na época da marca Bacana, que é o que tinha só na cidade, não tinha outra marca. E aí foi que eu comprei lá pra conseguir fazer o primeiro kit. E aí foi nessa época que eu arrisquei, foi quando começou a sair as videoaulas no YouTube. E aí o tapete que eu escolhi foi aquele retangular dual color, que a gente faz, ele fica parecendo uma escada, metade de uma cor, metade de outra cor. E foi assim que eu fiz. Eu não vou deixar a foto aqui pra vocês, porque eu não tenho mais o registro, né? Mas esse foi o primeiro kit que eu fiz e eu vendi ele pra minha tia. E aí, através desse kit que eu fiz, eu peguei e comprei mais material, e aí depois veio as primeiras encomendas, né? Eu fiz na cor roxo, fiz na cor vermelho, fiz na cor amarelo, e tudo do mesmo modelo, porque foi assim, um lançamento na época, na cidade ninguém fazia, porque não tinha tanta crocheteira igual tem hoje em dia, né? E aqui na cidade em específico era só eu e minha avó, assim, e algumas pessoas que faziam, mas não fazia pra vender. Então quando lançou ali o crochê, né, assim, aquele modelo e tudo mais que eu comecei a fazer, nem minha avó não sabia fazer ainda. Aquele modelo, né, em específico, ela já fazia outros, mas aquele ela não conseguia fazer. E aí eu escolhi esse modelo. E na época, pra mim, que não sabia fazer, né, um tapete, era meio difícil. Enfim, fiz ele 3 vezes e desmanchei, até eu conseguir acertar e olhar pra ele e falar assim, agora sim, ficou bonito. E aí saiu um jogo de banheiro. Foi o meu primeiro pedido. Na verdade, foi uma pronta entrega que eu arrisquei fazer, e aí ele virou um pedido, porque minha tia viu eu fazendo, e ela acabou garantindo esse kit. E na época eu vendi ele por R$120. Foi mais ou menos isso. Eu pagava R$25 no quilo de barbante. Então, assim, tava excelente. Nem 25 não era, gente. Era 22, depois que aumentou pra 25. Então, era R$22 o quilo do barbante. Eu tinha gastado R$44. E aí, no meio do pedido ali, né? No meio do processo de produção, eu resolvi colocar flores, né? Porque eu já sabia fazer as flores. Aí inventei de fazer folhas, eu nunca tinha feito folhas, eu sempre tinha feito flores avulsas mesmo. E aí fui comprei o barbante barroco, da cor Antúrio, na época, que é aquele vermelho com mescla de branco. E coloquei no tapete, e as folhas eu fiz de barbante verde mesmo, que foi um restinho que eu tinha pegado da minha avó. Porque ali já tinha, né, eu já não tinha mais o dinheiro que eu tinha, eu já tinha comprado os 2 kg de barbante e o barbante mesclado. E fiz, me arrisquei ainda a colar com a cola quente na aula, na videoaula, a mulher ensinava tudo certinho a costurar, né? Mas eu não sou muito fã de costurar também não, então eu decidi colar com cola quente.
E aí saiu o primeiro kit, a minha tia garantiu esse kit, ela me pagou certinho. Com esse dinheiro que ela me pagou, eu já fiz um investimento em mais material, comecei a fazer um roxo à pronta entrega, já foi vendido o roxo também, logo no início, porque eu fazia e também já ia mostrando ali pro pessoal mesmo da família e amigas da minha avó que ia lá na casa dela fazer unha, porque ela também é manicure. E assim foram saindo as primeiras vendas. E aí eu fiz o vermelho, fiz o roxo, fiz o amarelo. E foi assim que eu fui pegando as primeiras clientes, né? E aí, depois de uma época que eu já tava fazendo bastante peças para vender, foram chegando mais clientes de indicação dessas clientes que compravam comigo. E nada melhor, né, do que você ser indicado, porque é sinal que o seu trabalho tá sendo bem feito. E eu sempre fui assim, muito caprichosa, muito de cobrar de mim mesmo, que enquanto não tiver bom, eu não vou vender aquilo ali pra ninguém. Enquanto não tiver feito como se fosse pra mim, não vou vender aquilo ali pra ninguém, porque eu gosto que a peça fique perto do perfeito, né? Porque perfeito é impossível, mas fique perto do perfeito. Então, meninas, foi assim que eu comecei a conquistar as primeiras clientes. Através de indicação, porque naquela época tinha, né, o Instagram, tinha o Facebook e tudo mais, mas era uma coisa que eu não usava. E até quem postava pra mim era minha mãe e a minha irmã. E aí foram chegando as clientes, foram chegando, foram comprando, e para algumas eu vendia fiado, algumas que pedia, né, eu confiava de vender fiado. No início ali a gente não tem muita noção das coisas. E aí eu naquela precisão de vender e vender e vender e vender mais para conseguir o dinheiro para comprar as coisas e tudo mais, né, que precisava, vendi para algumas pessoas fiado. E algumas dessas pessoas me deram um trabalhão para receber. E aí depois desses primeiros calotes, né, foi que eu decidi cortar o fiado. E foi aí que as primeiras clientes sumiram. E eu falei, meu Deus, eu tô perdendo cliente porque eu cortei o fiado. E agora, o que eu vou fazer? Eu não posso perder cliente, né? Eu preciso do dinheiro, eu preciso vender as peças que eu faço. O dinheiro ia pra dentro de casa, pra algumas coisas, né? Na época eu morava sozinha com a minha irmã, então ajudava, né, criar ela, minha mãe trabalhava fora e tudo mais. Então esse dinheirinho ajudava a gente pra alguma coisa dentro de casa, comprar, né, as coisas dentro de casa. E aí sumiram as primeiras clientes e eu falei assim, vou voltar com o fiado. Até cheguei a voltar para algumas clientes mais próximas que eu confiava e tudo mais, só que sempre chegava uma ou outra e pedia novamente o fiado. E aí foi que eu levei mais alguns calotes, aí eu decidi cortar de vez. Falei assim, não tem condição, nem que eu perca cliente, mas eu tenho certeza que Deus fecha uma janela, mas Ele abre uma porta. E foi assim que aconteceu, realmente. Chegou várias novas clientes, várias indicações, e aí fui vendendo cada vez mais e fui crescendo cada vez mais. Igual eu falei, na cidade não tinha muita crocheteira na época, então eu vendia muito, aqui na cidade mesmo. Até hoje, né, eu sou uma referência. Então foi assim que eu perdi as primeiras clientes, né, cortando aí o fiado. Daí, algumas ainda chegaram a me pagar com muita dificuldade, eu cobrando, sabe? Você chega a ser até chata pra cobrar porque você precisa receber, porque você precisa do dinheiro, né? E foi assim que eu acabei recebendo de algumas ainda. E aí tá, passou alguns anos e tudo mais, e eu vendia bastante, mas parece que eu não via o dinheiro, parece que eu não via pra onde que ia o dinheiro, porque eu investi em material e pagava as contas de casa e parece que no final eu ficava sem nada. Falei, alguma coisa eu tô fazendo de errado. E como sempre eu tô procurando melhorar, eu fui ver o que eu tava fazendo de errado. E na verdade eu tava cobrando muito barato. Porque aí depois foram saindo mais aulas no YouTube, e as meninas comentando quanto que cobrava, por quanto que vendia, quanto que pagava o material. Eu comecei a tirar uma base a partir disso, né? De quanto que eu deveria cobrar também. Então um tapete que às vezes ali eu tava cobrando na época, eu pagava R$22 o quilo, né, do barbante. Na época eu pagava R$22, eu vendia um tapete ali de umas 270, 360 gramas, no valor de 30, 35 reais, 25 reais, mas eram tapetes grandes, não eram tapetes pequenos. E na época que eu fazia, depois saiu aquele tapete Pat Kelly, que é o prático chique. Nossa, mas eu fiz tanto tapete daquele que eu até enjoei de fazer aquele tapete. Mas eu vendia assim, era fazer e vender em todas as cores. E eu vendi demais aquele tapete. E aí eu vendia por 35 reais, né, cada tapete, 100 reais o kit na época.
mas gastava quase 1 quilo de material para fazer um kit de banheiro prático chique. Então ali eu tava lucrando, né, R$78, era 22 o quilo, sou meio ruim de conta. Então de R$100 eu tirava 70 e poucos reais de lucro, né, e aquele dinheiro ali pra mim na época era muito dinheiro, pra quem tá precisando, né. Então vendi vários kits assim, e aí eu decidi que eu ia aumentar o preço das peças, né, no ateliê, porque tava saindo bastante peça e eu não tava vendo dinheiro. Parece que o dinheiro tava vindo, mas parece que não tava vendo lucro naquele dinheiro, porque realmente tava barato. E aí teve um aumento do material também na época de 22 para 25, foi o primeiro salto do material, assim, do preço que deu. E hoje em dia a gente acha caro, né, um cone ali 35, R$32 o quilo, mas na época 25 pra mim era muita coisa. Aí foi que eu tive que aumentar o preço das peças no ateliê. E foi aí que sumiram mais algumas clientes. E aí aumentei o preço das peças, e aí como eu já tinha tido a experiência, né, de vender fiado, eu tinha cortado. E foi a mesma forma que eu pensei, falei, meu Deus. Eu aumentei o preço das peças, as clientes sumiram, deu uma queda boa, não vendia mais tanto igual eu vendia, quando eu tava vendendo por outro preço. Mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai colocar as clientes certas no meu caminho e que eu vou continuar vendendo igual eu vendia. E dito e feito. Dito e feito. Que nem fala, quando a gente coloca Deus nos nossos planos, não tem como dar errado, né? Foi ali que eu aumentei o preço das peças. Foi pouca coisa, foi de 35 para 38 reais o tapete. Então, assim, não deu tanta diferença, mas as clientes sentiram, né? Pelo preço que eu vendia. Muitas clientes do início ainda estão comigo, mesmo ali 11 anos depois, compra comigo, mesmo depois dos aumentos dos preços. E é o que eu falo para vocês. Quem valoriza o seu trabalho, não importa o preço que você colocar. Se ela gostar do seu trabalho, ela vai comprar sempre com você. É assim que funciona, gente. E até hoje, a maioria das clientes antigas ainda estão comigo, né? Então, essas coisas são necessárias pra gente ir fazendo tipo um pente fino do que é bom, do que não é, pra gente ver quem gosta das nossas peças e quem não gosta, quem vai continuar comprando e quem não vai. E hoje, até hoje, né, eu trabalhando com crochê, nunca tive outro tipo de renda, de sair pra trabalhar, né, de não CLT nem nada. Sempre foi o crochê. Na época eu até fazia unha, fazia cabelo também pra complementar a renda, né, nessa época que eu falei pra vocês que a gente tava precisando bastante do dinheiro. Então não tinha como ficar só com crochê. Minha irmã também na época aprendeu a fazer o crochê, eu ensinei ela, porque teve um momento que eu tava com tanta encomenda que eu não tava dando conta, aí eu falei pra ela, você vai ter que aprender. E ela tinha 7 anos na época, e aí eu falei assim, você vai ter que aprender de um jeito ou de outro. E foi assim, tipo, da noite pro dia, que eu ensinei ela a fazer o crochê e aí já fui ensinando a fazer ali, já peguei ela, tipo, pra treinar numa primeira peça, num tapete mesmo. Falei, olha, responsabilidade, isso daí você vai ter que aprender a fazer de todo jeito pra você me ajudar. E foi ali que ela aprendeu. Uma semana depois, ela já tava me ajudando nas peças. E o legal, que se eu falar pra vocês que a tensão de ponto dela é a mesma tensão da minha, se eu tô fazendo um tapete aqui e ela pega pra fazer também, você não sabe definir qual que foi onde que eu iniciei e onde que ela terminou, porque o ponto é igualzinho. Então, eu ensinei ela super bem também, ela me ajudou muito nessa fase de encomendas, de muitos pedidos. E aí foram passando, né? Passando-se os anos, e eu ia complementando lá a renda com cabelo e unha que eu fazia, e dava pra tirar super bem. E aí foi onde eu falei assim, não tem como eu ficar fazendo outras coisas, porque as encomendas do crochê são muitas, e eu não consigo ficar dividindo meu tempo, então eu vou focar só em uma coisa, que é o crochê. E aí tô até hoje fazendo. Graças a Deus o meu ateliê tem um movimento muito bom. Tudo que eu faço eu consigo vender. Algumas peças ficam por aqui, às vezes um mês e meio, mas às vezes é a cor, o modelo que não agrada. Eu vim esses anos todos trabalhando muito com encomenda, pedidos personalizados. E isso cansa um pouco a cabeça da gente, né? Porque é compromisso, é responsabilidade, tem data certa para entregar. Você mostra o modelo daquela cor, coloca no seu catálogo, às vezes o lote vem diferente. Então, tudo isso é responsabilidade. E aí, aos poucos, eu estou saindo da encomenda. Não vou sair 100% da encomenda, porque eu tenho clientes que só pedem, se for por encomenda, né, a peça personalizada do jeito que elas querem. Mas aos poucos eu estou saindo da encomenda de lotar a agenda e virar um mês inteiro, um dia seguido do outro, fazendo as peças.
Tô parando com isso porque a gente também precisa respirar, a gente também precisa de um tempo. Muitas coisas que eu queria conquistar eu já conquistei. Não é por isso também que eu vou parar, porque eu já conquistei, porque ainda tem mais coisas para serem feitas, tem mais sonhos para serem realizados através do crochê. Mas hoje eu trabalho com o crochê, que é a minha renda principal. Também tem meu trabalho de afiliada, que complementa a renda. E eu tô mais tranquila, né? Graças a Deus meu marido ele mantém a casa. E assim a gente vai vivendo. Mas a gente chega naquele momento que a gente precisa desacelerar. Eu tô nesse momento. Então eu fecho ali 3 pedidos no máximo por mês. Vou fechando das agendas, né, dos meses seguintes, para quem vai aguardando. E aí eu também vou fazendo o que eu quero, que é trabalhar com a encomenda, trabalhar com a pronta entrega, trabalhar com alguns modelos que eu quero em específico, as cores que eu quero em específico. Pronta entrega sempre chama novas clientes, né? Porque são novos modelos. E eu vou conversando isso aí com vocês nos próximos vídeos. O que tá dando certo pra mim e o que não está dando, tá bom? Vou dar sequência então aqui na produção. Enquanto eu conversava com vocês, já tô aqui fazendo uma base. Vão ser 2 dessa mesma cor. E nos próximos vídeos eu venho mostrando pra vocês. Muito obrigada pra quem acompanhou até aqui. Pra quem não é inscrito ainda, eu peço pra você se inscreva e acompanhe as próximas novidades que vem saindo. Até o próximo vídeo.